Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Saúde News. Hoje será o nosso 7º episódio. Conforme eu e a minha parceira Mariane Vieira, agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco neste horário de almoço, né? Falamos em nome de toda a equipe da Indy News em Indaiatuba. E desde o início, eu e a Mariane nos comprometemos com vocês de trazer sempre temas relevantes, né, de importância para a sua saúde física, mental, emocional, ou seja, aliar corpo, mente e espírito. E nós temos feito uma sequência, né, de programas aí falando a respeito de como lidar com a ansiedade nos tempos atuais, que do ponto de vista de nós que mexemos com a área da saúde, hoje é o nosso grande desafio. Então, pessoal, dentro desta temática, hoje nós vamos falar de um tema que você já deve ter escutado falar, mas possivelmente não entende o que é, não sabe como utilizar no seu dia a dia. E de fato pode ser muito útil na sua vida, tá? Então hoje nós vamos falar de Mindfulness. O que é, né, o Mindfulness? Então hoje nós vamos falar do estado de presença, tá? Que nós vamos explicar para vocês muito bem o que vem a ser, como você pode utilizar, tá? Que inclusive o Mindfulness já vem sendo usado, né, aí como auxílio, né, no tratamento de ansiedade, depressão, transtornos de humor, sair do estado de futuro já há pelo menos aí uns 30 anos, né, mas ainda pouco difundido. Então, nada melhor do que hoje trouxemos uma profissional que é especializada nesse tema, inclusive com pessoas diretamente, com empresas, tá? Que é a Lígia Miranda, né? Ela é idealizadora e criadora do projeto Mindfulness in Company, tá? Lígia, quero agradecer a sua presença aqui no programa Saúde News. Falo em nome eu, doutora Fabiana Cortez, minha parceira Mariane Vieira. Prazer, doutora. Prazer. A Indy News, tá? Somos gratas aí pela sua dedicação de tempo de vir trazer esse tema relevante para as pessoas, né? Então, pessoal, agora nós vamos começar. Lígia, eu quero pedir para você, por favor, explicar para o pessoal o que é, então, o Mindfulness. Bom, obrigada. Queria primeiro começar agradecendo o convite. Obrigada. Mindfulness é um estado de presença relaxada. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês agora. O que a minha mente começa a me dizer, né? Naquele ruído mental. Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Então, quando a gente começa a treinar Mindfulness, a gente ouve, claro, essa voz, ela nunca vai deixar de existir, mas a gente diz, não, tá tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu entendo desse tema e eu não preciso deixar que essa voz me leve para um lugar que não é aqui. Porque o único momento, né, quando a gente fala de presente, é isso, né? O único momento que existe é esse que eu estou vivendo agora com vocês. Sim. Né? Então, independente do que a minha mente começa a me dizer. Porque a mente o tempo inteiro fica tentando nos tirar desse estado de presença, né, Lígia? Então isso é muito importante que você está falando. Parece simples, pessoal, mas não é, né? Como nós vivemos fora do estado de presença, do momento presente, não é mesmo? É isso, e é um processo mesmo do nosso corpo, né, como você disse, né, é corpo, mente, espírito, então o nosso cérebro, eu costumo dizer que ele é uma máquina, né, que foi feita para manter a gente vivo, e tudo que ele entende que possa ameaçar a nossa sobrevivência, ele vai gerar uma reação, seja mental ou seja física, né, e Mindfulness é a gente aprender. Eu gosto muito de falar isso, né, dos protocolos, que é a gente aprender isso, porque a gente não aprende isso na escola, né, a gente não aprende isso na faculdade, a gente acha que tudo é da cabeça, né, e enfim, e que ninguém muda, né, eu sou de uma época que a gente falava que, eu ouvia muito minha mãe dizer, ninguém muda, a pessoa é ansiosa, ela é depressiva, ela é,
E na verdade a gente tem o poder, né, de, a partir do momento que a gente entende, tem consciência, que a gente pode mudar qualquer estado que a gente esteja vivendo, né? Então, o mindfulness é muito sobre isso. Sim, né? Como que eu aprendo através de técnicas e práticas, porque é como um exercício, né, físico. Eu não vou ficar musculosa só pagando academia, né? Então eu tenho que fazer, né, aprender a fazer o exercício e me exercitar. Isso, é aprender, começar e manter, né, Lígia? Porque não é de um dia para o outro, não é igual mágica, físico, né? E quando a gente começa a praticar mindfulness, a gente não vai deixar de ser quem a gente é, né? Então eu costumo dizer, as pessoas falam assim, nossa, Lígia, mas você é tão calma. E eu falo, veja, depende, né? Eu posso sim cultivar esse estado meu de calma, mas vai ter momentos que eu vou sim perder a paciência, e é normal. Que é normal, né? Sim. E aí a gente aprende a cultivar esse estado e aprende a perceber, né? Então, comecei a ficar muito agitada, me percebo agitada e paro para entender, né, meu corpo. O que meu corpo está me dizendo agora, né? Então, será que eu estou com medo? O que eu estou sentindo? Isso é real? Ou será que é só mais uma conversa, né? Que é um pensamento que a minha mente manda. Ruminação mental, isso, né? A famosa... ruminação mental, né? Isso. E é bacana porque tem muita ciência por trás do mindfulness. Sim. Então, quando a gente fala de pensamentos, o ano passado teve uma universidade que conseguiu, do Canadá, medir, né, quantos pensamentos a gente tem por dia. E ela chegou numa média de 6 mil. Nossa. E aí, desses 6 mil, 95% não serve para nada. Não serve, são todos negativos, isso, né, Lígia, que acabam nos puxando para baixo mesmo, né? Então é uma ruminação mental negativa, né? Exatamente. E a gente vai ficar sempre tentando se defender, né? Porque é o que o nosso cérebro faz e é desse jeito que eu falo que a gente sobreviveu como espécie. Como espécie, né? sim. Então, como que a gente lembra que lá na pré-história a gente só sobreviveu, né? Porque a gente vivia em bando, quem ficava isolado acabava morrendo. E a gente tem esse sistema, né, de detectar ameaça que fica aí ligado o tempo inteiro e por isso que a gente consegue, né? Mas que a gente hoje não precisa, né, mais disso. Sim. Pelo menos não 100% do tempo, né? A gente pode se sentir confortável trabalhando, fazendo aquilo que a gente sabe, sem ter que ficar ansioso, né? Esperando aí um futuro que a gente não sabe o que vai ser. Verdade. Ô Lígia, e qual que é a relação do mindfulness com a inteligência emocional? O mindfulness, eu falo que esse foi a chave, né? Que despertou em mim a vontade de praticar mindfulness, né? E como que eu cheguei até aqui, né? Então, eu sou engenheira de formação e eu comecei a praticar mindfulness porque eu trabalhava em grandes empresas e eu vivia nos ambientes que são extremamente competitivos, desafiadores, né? E eu comecei a praticar mindfulness e vi que as minhas reações começaram a ser mais equilibradas. Uma resposta bem positiva, né? Isso, uma resposta mais até... Eu conseguia conduzir melhor as coisas. Sim. E aí eu falei, nossa, não é que esse negócio funciona, né? Porque eu me enquadrava, né? Eu me auto-enquadrava como uma pessoa extremamente ansiosa. Então falava assim, faz meditação. Eu falava, gente... Impossível, né? Não é pra mim isso. Muito intensa. É impossível parar um minuto, né? Sem os pensamentos, não consigo. É a primeira reação nossa, né? E acho que de muita gente também, né? Eu já ouvi desse tema. Já ouvi gente falar, não, mas se eu parar pra meditar eu vou ficar mais nervoso. Isso! É porque não consegue ter um controle ali, né? E a inteligência emocional, ela é justamente isso, né? Como que ela entra, né, junto com mindfulness ou como mindfulness ajuda a gente a perceber as nossas emoções, né? Então... Se a gente consegue entender, né? O que eu tenho agora? Medo. Tô com medo.
né? Nunca vim aqui, né? Não estou falando com as pessoas, o que será que elas vão pensar de mim? E aí minha cabeça começa lá a mandar pensando, assim, não, tá tudo bem, eu estou aqui fazendo o meu melhor, fazendo o que eu sei, o que eu estudei, e tá tudo bem, né? Então, como que eu começo a trazer essa consciência para quê? Para dizer para o meu corpo, tá tudo bem, né? Eu não preciso reagir. O nosso sistema emocional, o límbico, ele vai sempre entrar primeiro que a nossa razão, né? Então, é assim que o projeto Ser Humano funciona, né? Eu gosto muito de explicar para quem não estudou isso, né? Então, a gente tem lá as ameaças, e a partir do momento que o nosso cérebro detecta aquilo como sendo uma ameaça, ele vai reagir emocionalmente, né? Lutando, fugindo ou fingindo de morto. E só que a gente tem o nosso lado humano que diz, não, peraí, eu não preciso lutar, eu preciso dizer o que eu sinto. E o que eu estou sentindo agora? Né? Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou com medo? Não, calma, eu sei do que eu estou falando. Né? Então, como que a gente consegue se conectar com a nossa própria emoção, né? Para entender se essa reação até faz sentido. Né? Então, quando a gente vem para a vida, né? A vida, o cotidiano, então, por exemplo, eu estou lá com meu filho, e aí meu filho deu um piti, né? E fez um escândalo lá na frente de todo mundo. E o que acontece comigo naquele momento, né? Eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar com vergonha, porque o que as pessoas vão pensar de mim, que eu não tenho controle. E o Mindfulness traz muito isso, né? Falar assim, não, tá tudo bem, ele tem algum incômodo, né? Como que eu consigo trazer essa situação, não me sentindo culpada pelo que está acontecendo, mas conduzindo meu filho de uma forma que eu fique bem e ele também, né? Independente do que as pessoas estão pensando. Sim. E Lígia, inclusive, falando sobre essas questões emocionais, hoje nós sabemos, né, que o Mindfulness pode ser utilizado como uma alternativa aí no tratamento, né, de ansiedade, depressão, né, dos transtornos de humor. Você não quer falar pra gente sobre isso? Que isso é muito importante nos dias de hoje, né, Lígia? Muito. É muito bacana porque eu estudei os protocolos, né? Então eu fiz um protocolo na Escola Paulista de Medicina, que eles falam em promoção de saúde de uma forma global, e eu fiz um outro protocolo voltado para empresas na Inglaterra, e tem muitas pesquisas da Universidade de Oxford que estão relacionadas diretamente à depressão, né, e à ansiedade. E o que acontece? O Mindfulness vem justamente para a gente conseguir identificar. Então, quando a gente fala lá de depressão, né, às vezes um único pensamento, então eu fiz alguma coisa que deu errado, e aí eu falo, nossa, deu errado, eu não presto para nada, porque eu nunca faço nada certo, porque entra na ruminação mental negativa, e eu acabo me prendendo ali como se aquilo fosse uma teia, né? Sim. E como que eu percebo, assim, não, peraí, deu errado, mas eu posso tentar de novo. E eu vou tentar de novo, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer de outra forma. Então, o Mindfulness ajuda a gente a ter consciência do que está acontecendo e de separar muito, né, o que é verdade, né, o que é real e o que é imaginação, né, o que é uma coisa que a minha mente está criando. E é um hábito, né, eu vejo muito, até pelas crianças hoje em dia, eu sou uma burra. Falo, não, gente, você só errou a conta, isso não te torna... Infelizmente, isso nos dias de hoje está comum, né? Muito comum. Porque a gente se compara muito, né, com os outros, com as coisas. Então, como que a gente traz essa consciência que a vida da rede social não é verdade, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. E sempre foi assim, né, desafiador. Às vezes as pessoas dizem assim, antigamente não era assim. Eu falo, gente, era assim, sim. É que a gente não via tanta exposição boa, né? Isso. E então, como que a gente traz a consciência de que o que está acontecendo é só o que está acontecendo, né? E
como que a gente lida com isso é o que vai fazer a diferença. Sim. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, de ansiedade e de depressão, a gente está trazendo muita consciência, né? O que eu sou de verdade, né? Do que eu sou capaz, como que eu consigo ajuda, né? Porque todo mundo precisa de ajuda, né? Eu falei isso agora há pouco, né? Todos nós, né? Todos nós. O Mindfulness, ele nos traz aí para realmente assim, para o aterramento, né? Para tentar entender, né? O que realmente nós somos, o que nós precisamos. E hoje, até no consultório, eu falo muito isso para as pessoas, para os pacientes, ainda mais na gastroenterologia, onde grande parte aí dos distúrbios estão ligados à parte emocional, né? Eu falo isso para as pessoas, por favor, pare para tentar entender o que está acontecendo com você. Escute o seu corpo, e esse é o primeiro passo de qualquer tratamento, né? Então, isso é muito importante, pessoal, parar, refletir e escutar o que o seu corpo está querendo dizer para você. E isso é uma mensagem, né? Todo sintoma, toda doença que aparece nada mais é do que uma mensagem, e que de verdade ela só vai ser interpretada, né? Ou seja, melhor entendida pela própria pessoa que está recebendo essa mensagem, né? Perfeito. Sim, e Lígia, como que o Mindfulness pode ajudar nos processos para a gente poder ter uma vida mais saudável? São várias formas, né? Então eu falo, ser saudável, né? Mentalmente. Sim. Então a gente criar um hábito de fazer, né? Práticas de mindfulness. Até tem um cientista que é bem famoso, o Richard Davidson, que ele fala que daqui uns anos ele acredita que assim como a gente faz exercício físico e dá valor, a gente vai sim fazer exercícios mentais de mindfulness, de trazer a presença como uma coisa normal, né? Hoje em dia ainda não é tão praticado por tantas pessoas, mas que existe essa visão de futuro, né? E como que ele ajuda, né, a gente a se equilibrar. Então, por exemplo, eu tenho uma série de coisas para fazer hoje. Então, acordei de manhã, fiz minha prática, aí falei, não, preciso me organizar, porque senão eu vou ficar ansiosa. Então, vou estar lá no Indie News de manhã, tenho uma reunião às 11 horas, se eu atrasar para essa reunião, então, já mandei uma mensagem, gente, pode ser que eu me atrase 10 minutos, sim, porque eu começo a tirar os pesos que a gente carrega, sim, né? E aí eu venho planejando o meu dia. E se der errado, replaneja, fala, gente, não deu certo agora, mas é possível fazer dar certo. Então, como que a gente traz essa consciência de que algumas vezes vai dar certo, outras não vai dar certo, e é assim que funciona, né? Não é que tá tudo bem, não tem. E tá tudo bem, né? Nem sempre a gente consegue funcionar como o quadradinho perfeitinho que a gente planejou, né? Porque no nosso dia a dia nós estamos sujeitos a muitos desafios. Hoje nós temos muitos estímulos externos, né? Em cima de nós que no passado não tinha. Essa é uma grande diferença, né, em relação ao passado, né? E Lígia, queria que você falasse um pouco pro pessoal como é que no dia a dia, na prática, então, ensinar as pessoas a, logo de manhã, por exemplo, fazer práticas de mindfulness. Como que essas práticas podem ser feitas e implementadas na rotina das pessoas, né? Vamos tentar quebrar um pouco desse mito, né? Eu não consigo. Não, é simples. A Lígia vai mostrar pra gente como isso pode ser já adequado a partir de amanhã, no seu dia a dia, né, Lígia? Isso. E a gente tem muito a história da meditação sentada, então tem que fazer uma postura, e na verdade, quando a gente decide fazer uma prática sentada, eu faço normalmente assim, do jeito que eu tô aqui, perfeito. Pés no chão, mão no colo, até para a gente se conectar com o corpo. Então, se eu estou aqui, levo minha atenção para os pés. Como que está meu pé agora dentro do sapato?
Como que está meu pé encostado no chão? Que peso que meu corpo faz contra a cadeira? Será que a gente observa? Então você vem se conectando com o seu corpo. Essa é uma prática que é bacana. Então, o que está acontecendo com minha postura? Não estou meio torta, né? Enfim. Então esse é um jeito. De manhã, eu faço de manhã prática sentada. Então fecho os olhos, do jeito que eu estou, e venho para a respiração, prestando atenção, o ar saindo, o ar entrando. Aí vem um pensamento, mas eu tenho que tomar café. Não, agora, obrigada, pensamento, mas não é seu momento agora, né? Então, agora é o meu momento, né? Isso. É o meu momento aqui, né? Isso. Aqui. E trazer a gentileza, né? Porque se a gente começar a brigar com o pensamento, aí dá errado, né? Perfeito. Porque a minha mente não vai parar de falar. Eu falo que a mente é a coisa mais tagarela que existe, né? Então a minha mente vai... Não para, né? Não Todo para. tempo ativa, né? O tempo inteiro. E geralmente jogando contra a gente, né? Os pensamentos são negativos. Então é por isso que a Lígia está chamando a atenção para puxar para o estado de presença, né, Lígia? Inclusive quanto à respiração, isso é muito importante, prestar atenção na respiração, né? Principalmente uma dica é a respiração abdominal, né, Lígia? Prestar atenção. Vamos inspirar, puxar o ar, distendendo o abdômen, ou seja, empurrando o abdômen para fora, e na hora de soltar o ar, o abdômen para dentro. Então começa a prestar atenção nisso, né, que é uma das coisas que a Lígia tá querendo chamar as pessoas para atenção no corpo, começa a prestar atenção no seu tipo de respiração. Justo. Por exemplo, né? E como ela muda, né? Então, se eu tô nervosa, ela vai ficar mais rasa, né? Ela vai ficar... E se eu tô mais relaxada, então, como que eu observo? Nossa, o que está acontecendo com a minha respiração agora? Né? Então, trazer a curiosidade ao invés do julgamento. Será que eu tô respirando certo? Não existe certo e errado, né? A gente só tem que respirar, né? Senão... Então, como que a gente faz a prática sem julgar? E trazendo a curiosidade. Então, vem um pensamento, tem que tomar café. Nossa, é verdade. Então, tchau pensamento, deixa ele embora e volta, né, atenção. Outra prática que é bem bacana fazer é caminhada. Então, não precisa ser nenhuma caminhada fora de casa. Então, às vezes, até a própria consciência que a gente tem. Levantei da cama, vou começar o meu dia. Então, eu vou para o banheiro, vou escovar os dentes com atenção, eu vou tomar banho. E eu falo que o banho é uma mágica, né? Como que a gente para tomar banho, né? Em vez de passar correndo embaixo do chuveiro, que eu brinco, né? Então, sente a água escorrendo no corpo, a temperatura da água, o cheiro do sabonete, né? Como que a gente começa a viver a experiência direta. Né? Porque é isso que a gente acaba não fazendo. Tomei banho, então cheque. A gente vai lá, né? E como que a gente traz essa atenção, né? Então, o que eu tô fazendo agora? Tomando banho. Então, agora eu vou sentir as sensações, né, do banho. Isso é praticar mindfulness também. Vou andar, eu tenho até um negócio bem bacana que eu sempre lembro quando eu vou fazer caminhada, que o Thich Nhat Hanh, que era um monge que veio com essa ideia do mindfulness, ele fala, caminhe como se você estivesse pisando em nuvens, porque é uma forma da gente levar a atenção para o pé, né? Então eu vou... Né? E sentir de fato, né? Isso. Sentir. Você está caminhando, sente a superfície, sente a temperatura, né? Como que eu vou me conectando. Então, são pequenas dicas, né, para essas práticas mais informais que a gente pode colocar no dia a dia, que não requerem, né, nada além da nossa atenção. Não, nada além, né, da nossa atenção. Acordar um pouco mais cedo, né? Talvez isso é muito importante para as pessoas. Acorda um pouquinho mais cedo, não precisa ser muito mais cedo. Uns 30 minutos, né? Que você acorde mais cedo, você já consegue parar, você sabe que aquele é o seu momento, né? Sim, porque hoje em dia o pessoal tá ali, é uma mão escovando o dente, a outra vestindo a calça, já tentando fazer outra coisa ao mesmo tempo, então... Ouvindo podcast, então, eu escovo o dente ouvindo podcast, eu olho e falo, não, gente, vamos lá.
Como que a gente vai treinar a nossa mente para ser presente se a gente faz 50 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. É possível fazer 50 coisas ao mesmo tempo? É, mas a gente não faz nada direito. Não E aí faz. daqui meia hora você não lembra mais o que falou naquele podcast, daqui a 5 minutos você não escova o dente direito, né? Então você vai escovar os dentes, tem as consequências. Você vai tomar o café da manhã dentro do carro, correndo e sendo que... Sempre com o celular ali, Sim. tudo que tá fazendo tá... E eu falo que existe uma mágica do tempo que eu não acreditava, né? Mas que é verdade. Quando a gente está presente, o tempo rende mais. Então, se eu faço uma coisa de cada vez, eu consigo fazer tudo e eu não tenho que voltar. Tem que voltar. E pode reparar como a sensação, ela é muito melhor. A sensação de prazer, né? Fiz bem feito. Que isso, inclusive, muitas vezes a gente nem nota, né? Mas se você está presente, essa sensação, ela vem. Lígia, então, você estava falando pra gente das práticas no dia a dia. E a prática, por exemplo, da gratidão também, né? É bom a gente lembrar para as pessoas, né? Como as pessoas podem praticar a gratidão? Que a gratidão tem poder transformador, pessoal. A gratidão, eu digo que a gratidão sincera, ela faz a gente reviver aquilo que é bom, né? E aí, quando a gente revive o que é bom, a gente traz a emoção de novo, né? Então, se a gente cria um hábito, né, de acordar ou antes de dormir, né, coloca a mão no coração, fecha os olhos e traz o que tem de bom, né? Agradece por a gente estar vivo, né? Nessa situação toda que a gente está vivendo de pandemia, de guerra no mundo, quanta coisa ruim acontecendo e a gente está vivo, né? Então, estar vivo já é um grande motivo para ser grato, né? Nossa, é um enorme motivo para ser grato, né? E então, trazer isso, põe a mão no coração, fecha os olhos e vem trazendo essa consciência de como é bom viver, né? Eu falo que eu sou uma amante da vida. E agradecer é uma forma da gente lembrar, né, que estar vivo é um presente. E até atrair mais coisas boas, né? Mais coisas boas. Principalmente a partir do momento que você começa a sentir de verdade, né? A vibrar a gratidão. Aí acontece isso, né, Mariane? A atração, né? O poder da atração, ele aumenta. Acaba né? até atraindo. Atraindo. E queria lembrar vocês, pessoal, que hoje também nós temos o Mindful Eating. O que significa isso? Que é o estado de presença ao se alimentar. Parece brincadeira, né, isso que eu vou falar, mas vou falar do ponto de vista da gastroenterologia, tá? Sabe, pessoal, 30% da nossa digestão é cefálica, ou seja, depende do quê? Do nosso comando, inclusive consciente, que é o estado de presença, tá? Então, para nossa adequada digestão e evitarmos problemas digestivos, problemas de má digestão, do tipo, você come, você já nota que você já sente aquele peso no estômago, um certo desconforto na região do estômago, um estufamento, né? Excesso de gases logo após a alimentação, principalmente. O estado de presença desde o início da refeição é fundamental para evitar esses problemas digestivos. Por quê? Porque de fato a nossa digestão ela começa na hora que você fala, eu vou me alimentar. Então você fala, eu vou me alimentar, então você vai em busca da comida. Aí inicia-se a digestão, na hora que você principalmente vê o que você vai comer. Vê e na sequência você já começa a sentir o cheiro daquilo que você vai comer. Este é o momento na qual inicia-se a produção. Nosso corpo ele entende que precisa iniciar a digestão. Então começam a produção das enzimas digestivas. Especialmente, pessoal, na salivação, tá? Na saliva nós temos uma enzima fundamental, que é a amilase salivar. Essa enzima é fundamental para a digestão dos carboidratos, por exemplo. Então a nossa digestão ela começa aí. Então você viu, você sentiu o cheiro, aí você vai
você vai começar a se alimentar. E a partir do momento que você coloca esse alimento na boca e começa a mastigação, o nosso corpo já entende que precisa acionar o mecanismo da saciedade, tá? O início da produção do hormônio leptina. Então o organismo sinaliza que precisa iniciar a produção da leptina, então, que é o hormônio da saciedade, que vai ser liberada aí na nossa corrente sanguínea mais ou menos 15, 20 minutos depois da primeira mastigação. E falando da mastigação, pessoal, é fundamental. A mastigação, ela é o primeiro passo da digestão mesmo dos alimentos. E os alimentos, eles precisam ser quebrados, tá? Em fragmentos menores, tá certo? Para que, de fato, eles cheguem no nosso intestino como pequenos pedaços do alimento, né? Para poderem ser absorvidos, tá? Não adianta que as enzimas digestivas, né? Que são os componentes que vão agir sobre o alimento, ajudando, então, a quebrar esse alimento em fragmentos menores. Essas enzimas digestivas, elas não têm uma ação adequada em pedaços grandes de alimentos. Então, a gente precisa estar mastigando. Então, a digestão começa na boca. Daí Dentes, a importância, né? De estar saudável, de ter a dentição completa. Sim. Tem uma falha, repõe a falha. Então, é importante a saúde bucal, você tá verificando os dentes, manter tudo certinho, porque interfere em tudo, tá tudo interligado, na verdade. Tudo interligado. E Mariane, também, você mastigando, você estimula o aumento da produção da saliva, Sim. né? E o alimento, ele precisa sim ser envolvido na saliva por conta de enzimas presentes na saliva. A digestão tá começando ali. Começa na boca. Né? Ela começa dentro da boca, tá? Então isso é extremamente importante. E isso evita o quê? Problemas digestivos, tá? Você precisa colaborar com a sua digestão, né? E nesse processo, você estando presente no momento da digestão, você evita o que nós chamamos da compulsão alimentar. Você estando presente, você alimenta o seu corpo de fato com aquilo que ele necessita, ou seja, você está agindo com a fome real, né? Que é a fome fisiológica, não a fome emocional, que é a fome da alma, né? Que é para suprir algum sentimento seu, geralmente algum sentimento negativo, de falta, tá? Então, cuidado com isso, né? E a Lígia vai falar um pouquinho até pra gente, até dessa parte da neurológica, né? Como é que, em termos da neurociência, como é que funciona isso, né, Lígia? É interessante porque a gente tem um neurotransmissor que é a dopamina, Tá. E a dopamina, ela é a recompensa automática. Então, comi um chocolate, prazer, é dopamina, né? Para quem tem algum vício, né? Eu mesma, né? Eu fui fumante muitos anos. Então, fumo um cigarro, dopamina, né? E eu consegui parar de fumar até com o mindfulness, porque o que eu percebi, né? Que eu fumava muito pouco. E só que qual que era o meu vício de verdade? O que eu precisava? Eu precisava parar. E quando a gente avalia, né, o cigarro, o que você faz, né? O que eu tô fazendo? Respirando. Então, como que a gente traz essa consciência para o nosso corpo? De conseguir parar e falar, nossa, se eu só parar para respirar, eu vou lá no meu sistema parasimpático, que é o da calma, e essa respiração vai, de alguma forma, equilibrar esse sentimento ou essa emoção que está me sobrecarregando, né? Então, eu consigo trabalhar não na dopamina, que é a recompensa rápida, mas trabalhar na endorfina, que vai me dar prazer, né? Por mais tempo, porque a dopamina ela é muito rápida, né? O efeito. Então, como o chocolate, dopamina passou, tem que comer outro. Sim. E a gente, infelizmente, né, a gente vive na sociedade da dopamina, né? Da dopamina e da insulina, né? Dopamina e insulina. Ele fala que a farra da insulina, da compulsão alimentar, que ela te leva ao aumento do apetite, ao aumento do peso, né? E menos endorfina, menos serotonina. Então,
O ideal, né, Lígia, é inverter isso, né? Justo, para a gente conseguir ser saudável e quando a gente fala do Mindful Eating, é muito disso que você trouxe, né? Como que eu, primeiro, observo, será que o que eu tenho mesmo é fome? Ou será que eu estou precisando ir dormir? O cansaço, ele faz isso, né? Porque se a gente está cansada, a gente precisa de mais energia, né? O nosso cérebro fala, você está cansado, mas não vai parar, então o que você tem que fazer? Colocar energia no corpo. Como? Comendo. Sim. E aí eu começo a comer. E aí eu mesma gero esse processo, né? De comer mais, mas eu tô cansada. E aí eu vou continuar nesse círculo vicioso, né? E aí eu vou engordar, eu vou ficar ansiosa, eu vou depois eu vou ficar deprimida porque eu engordei, né? Vou me sentir culpada porque eu comi. Então como que a gente fala? Não, peraí, eu tô cansada. Então eu vou descansar 10 minutos, né? Vou parar. O que são 10 minutos, né, gente? Às vezes é os 10 minutos que você tá comendo, né? Então, vou colocar lá um despertadorzinho no meu celular e vou ficar aqui de olho fechado 10 minutos para eu descansar um pouco, né? Então, é uma prática, né? Essa é uma prática que o Mindful Eating pode ajudar a gente a fazer, que o Mindfulness faz a gente ser melhor, né? Como que eu tenho consciência, né? Eu gosto de falar de Mindfulness como uma consciência diferente, né? Eu saio lá do piloto automático, que é não prestar atenção, vou fazendo sem prestar atenção, chego no fim do dia exausta, conversando com a minha cabeça, né? Como que eu digo, né? Às vezes eu tô com alguém e a pessoa começa, não sei o que, eu falo, peraí, você tá falando comigo ou você tá falando com a sua cabeça, né? Então tenta até tirar um pouco isso, né? Sim. Pra gente não... E uma dica que eu acho que é excepcional, até quando a gente fala em dentição, né? A hora que a gente vai dormir, relaxa o corpo, deita, né? Solta, percebe, porque atrapalha muito essa parte, a gente vai tensionando, né? Nossa, durante o dia. A gente até fez uma entrevista aqui com o Dr. Felipe, a gente falou muito sobre isso. Sim. Sobre essa questão da articulação temporomandibular, né? O quanto isso prejudica essa tensão, esse travar dos dentes, né? O bruxismo. Então, assim, vale tentar relaxar, tentar se policiar para não fazer, né? Então, e vai deitar à noite, deita, né? Sente o corpo na cama, sim, o peso do corpo, solta, né, o corpo, porque a gente nem isso faz, né? Eu falo que a gente vai dormir com a tarefa de amanhã, né? Amanhã eu tenho que fazer, não, gente, é agora você só tem que dormir, né? Então, como que a gente traz essa consciência, porque é isso que vai ajudar a gente a ser saudável, a ser equilibrado, né? Não significa que a gente não vai ter problema. Não é nada disso, né? Então, quando a gente fala, né, de mindfulness no trabalho, não há nada que não possa ser resolvido. Sim, né? Exato. E se não pode ser resolvido, já está resolvido, então. Não poder resolver, já está feito. E aí a gente não precisa lutar com o que já está resolvido, né? Porque aí a gente entra num outro processo de não aceitar a realidade como ela é e querer mudar o que a gente não pode mudar, né? Então, como que a gente cria essa consciência para trazer, né? Vou lutar pelo que eu posso. Isso. E isso é muito importante, Lígia, está colocando isso para o pessoal, né? Que são muitas dicas simples, pessoal, para você usar no seu dia a dia. Vocês percebem o que a Lígia está querendo mostrar para vocês? Que não é, assim, mostrar para vocês uma vida sem problemas, mas é uma maneira de levar a sua vida de uma maneira mais leve. E esse assunto, nós sabemos que, assim, ele é muito extenso, a gente teria muitas coisas para falar a respeito, né? Nós podemos falar isso num outro bate-papo, né? Sim. E agora nós vamos aí caminhando pro final, né, Mariane? Antes disso, eu gostaria só que a Lígia falasse um pouquinho sobre os trabalhos dela, né? Você trouxe algumas coisas para mostrar para nós também, Eu Lígia? trouxe esse livro, que é O Sumiço do Próprio Umbigo, que eu escrevi
junto com a Alda. E saiu agora a versão impressa. É um livro de mindfulness para crianças. Muito legal, eu tava folheando agora há pouco, ele é bem bonito, ele é bem... Nossa, e até para os vale a pais, ele não é uma história, ele tem práticas de empatia, de compaixão, de bondade, como que eu paro, né? Antes de reagir, como que eu aprendo a responder, né? Então, até para os pais praticarem com os filhos, é bem bacana. Ele está para venda na Um Livro. Tá. E a Revolução do Home Office, que eu escrevi também, mas ele só tem e-book. Ele está no Amazon, né? Não precisa ter um Kindle, esse é um Kindle, mas não precisa ter um Kindle para ler, você pode ler ou no computador ou no próprio celular. E também é um manualzinho super simples, com dicas, com práticas, explica um pouco de neurociência. Então, o que é dopamina, por que a gente tem recompensa rápida, né? Por que a gente quer comer um bis e come a caixa inteira? Então, ele fala... e é bem bacana, ele tem no Amazon para vender. Eu trabalho, né, os programas para empresas que vão falar de foco, de equilíbrio, de colaboração, que são as competências que a gente tem que ter, né, para essa próxima etapa do mundo. Então, como que a gente tem empatia, como a gente foca em resolver o problema e não em ter razão, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Trabalho com escolas, então, ensinando mindfulness para os professores, e aí eles levam as práticas para as crianças, porque a gente vai construir um mundo, né, diferente se a gente começar... Com certeza. Desde pequeno, né? Isso. Imagina, no início, se né? o pessoal já Início, cresce, né? Sim. Entendendo que, né, tudo bem eu reagir, né, é normal, mas eu não preciso reagir sempre. Eu posso escolher minha resposta com consciência. E aí a gente fala de empatia, de gratidão, de bondade, como que a gente traz isso. E também trabalho com pessoas, né? Eu tô com coach, eu sou coach, então trago o mindfulness no coaching. Além do cognitivo, né, eu falo que quando a gente consegue conectar a emoção e perceber o que a gente está sentindo, fica mais simples a vida. Muito mais. E tenho tido muitos bons resultados, é muito bacana. Trabalho com pessoas que estão no Brasil, com gente que está fora do Brasil, que mudou do Brasil, então é bem legal. Que bom, viu, E deixa seu contato para nós, Lígia. Tá. Qual telefone a gente pode... Pode me chamar direto no meu telefone, que é o 19999463534. E eu tenho o site. Caiu, gente. Não era para parar. Não, fica tranquilo. Tá. Eu vou finalizando. Até se você deixa eu quiser começar. Então, falar um pouquinho mais devagar o telefone. Só para as pessoas poderem anotar, né? Eu acho que é legal. Pode falar repetindo, então, o meu contato direto, acho que é legal. Isso. Fala o nome do Instagram, como você está no Instagram, o Facebook. Tá. Bom, o meu contato, meu telefone é o 999-463534, o DDD 19. Eu tenho no LinkedIn, eu sou Lígia Miranda. No Instagram, Lígia Miranda Coaching. E tem o site da minha empresa, que aí tem várias dicas, tem e-books para baixar gratuitamente, que é o mindfulnessincompany.com. Sim, já baixei o e-book dela. Muito legal. Muito bom, pessoal, vale a pena, né? Lígia, é um prazer receber você aqui. A gente espera que você retorne, porque a gente ainda tem muito assunto, dá margem para muita conversa ainda, né? E é muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai tentar colocar um pouquinho na sua vida ali e a gente vai ver a diferença, com certeza, porque se todo mundo fizesse, o mundo seria bem melhor, né? Ah, sim. E também o Brasil, né, não seria aí hoje é o 5º ano consecutivo que o Brasil já vem
sendo considerado o país mais ansioso do mundo, Olha né? só. E nós sabemos que isso é muito maléfico. Então, pessoal, vamos deixar, aproveite essas dicas, né, tão valiosas que a Lígia trouxe aqui para vocês, implemente no seu dia a dia. Vocês vão ver como de fato isso melhora o seu dia, e conta pra gente depois, traz sim, manda mensagem aqui pra gente, tá? A gente quer saber, o objetivo aqui é trazer contribuição para vocês, né, Mariane? Perguntas, dúvidas. Muito legal. Muito obrigada, viu, Lígia? Obrigada a vocês. Muito obrigada pela sua presença, viu? Então nós, eu, a Mariane, em nome de toda a equipe da Indy News em Indaiatuba, nós queremos agradecer, viu, a sua presença, a sua disponibilidade de tempo para trazer contribuição para as pessoas. Viu? Obrigada, eu Gratidão. agradeço. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.